Um feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui nessa manhã. Você está no lugar certo para estar começando um ano abençoado por Deus. Nós, nesse ano de 2016, temos muitas expectativas. Nós acabamos recebendo 2 presentes aqui na igreja do Iguatemi, que foi o nosso presidente do campo, pastor Marcos Júnior, que estará conosco aí à frente da nossa associação, e também o pastor Giovan, que foi um grande presente, alguém que, além de um currículo fantástico, ele é uma pessoa maravilhosa. Falei essa semana com o pastor Ibson e ele me disse que já está com muita saudade da igreja do Iguatemi, mandou um abraço a todos. Eu gostaria também nesta manhã de saudar os nossos amigos da internet que nos assistem pelo canal do YouTube. E é incrível que eu tenho recebido muitos retornos dos sermões que nós fazemos aqui na nossa igreja, que são postados lá na internet. Então, algumas pessoas pedem para ser meus amigos no Facebook, é uma coisa fantástica a gente ter esse retorno de algo que a gente fez um tempo e fica lá, né? Então, eu gostaria de dar humildemente parabéns para o Kelvin e a toda a sua equipe por esse trabalho fantástico, ardoroso, esse trabalho realmente muito difícil, mas que eles têm levado com todo o empenho. Nesta manhã de sábado, nós temos um tema que, como vocês podem ver, nós vamos ter, vamos ver se funciona, aqui, o limite do poder. Nossas Bíblias em 1 Samuel 13, 8 a 14, nós vamos ter aqui um relato de um diálogo travado entre Samuel, o profeta de Deus, e Saul, o rei que fora escolhido para governar Israel. E é interessante que está lá dizendo algo que talvez nenhum de nós gostássemos de ouvir. Está sendo dito aqui por Deus, através de Samuel, que a paciência dele havia acabado para com Saul. E que a partir daquele momento, Saul não era mais um rei ungido por Deus. Lá diz assim: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Se tivesses feito assim, teria o Senhor confirmado o teu reino para Israel, por todo o sempre. Por isso, agora, já não subsistirá o teu reino, porque o Senhor buscou um substituto para ti, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. E esse tema, aqui retratado na Bíblia, me impactou profundamente. Porque nesse contexto, eu pude ver em primeiro lugar o fato de que Deus dialoga com o ser humano. Não era plano de Deus que Israel tivesse um rei. Deus preferia para aquele povo outra forma de governo. Mas Israel olhava para aqueles outros povos e via: eles têm um rei. Nós também deveríamos ter um rei. Afinal de contas, é tão legal tu ter lá alguém, um monarca. E Deus disse através de Samuel para eles: olha, isso não é o meu plano para vocês. E eles insistiram para com Deus, e Deus então disse: está bem, vocês terão um rei. Isso quer dizer que mesmo que o plano original de Deus não fosse ter um rei, Deus cedeu à vontade daquelas pessoas e confirmou um rei para eles. No entanto, o grande problema de se ter um rei é que esse rei poderia comprometer toda a nação de Israel, todo o povo, se ele próprio, o rei, acabasse se desviando e não fazendo mais a vontade de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele rei acaba se desviando do plano de Deus. E ele acaba, então, em no mínimo 2 circunstâncias, confrontando diretamente o que Deus havia dito para que ele fizesse. Num primeiro momento, ele acaba preservando a vida de um rei inimigo. Num segundo momento, ele acaba ali adorando a outros deuses porque ele se sentiu enfraquecido. Olhando isso, parece que não é tão grave assim o que esse rei Saul cometeu.
Certamente outros reis cometeram coisas piores. Certamente, talvez, nós também, em algum momento, usássemos de compaixão, quem sabe por entendermos que, olha, poxa, Deus mandou matar esse rei aqui, mas, poxa, eu vou usar de compaixão com ele, Deus vai entender. Mas talvez o que mais grave tenha feito Saul contra Deus tenha sido o fato de que ele não mais reconheceu a Deus como o dador da vitória. Não mais, após vencerem os povos inimigos, era erigido ali, era erguido um altar para agradecer a Deus, reconhecendo que Deus era quem havia conduzido aquele povo. Que muito embora eles estivessem lutando, muito embora eles treinassem, mas Deus era quem havia conduzido para que eles vencessem os inimigos. E em um determinado momento, isso não mais aconteceu. Dizem que o poder corrompe o homem. Hobbes disse isso, que o poder elimina o ser humano de tal forma que o ser humano acaba sendo envolto por aquela situação de cada vez ter mais e mais poder, e ele acaba se esquecendo dos outros seres humanos e também e principalmente de Deus. Lamentavelmente, aquele rei que foi posto no poder por Deus, ele acabou se tornando um rei exibicionista. Quem sabe se Saul hoje vivesse entre nós, quem sabe se ele hoje fosse o rei, quem sabe se ele fosse um de nós, ele seria aquele cara que faria um selfie ao lado do filisteu morto. Quem sabe o Facebook dele estaria bombando, porque ele precisava, de uma forma veemente, se demonstrar para as outras pessoas, e assim confirmar o seu poder. Esse exibicionismo, ele muitas vezes pode ser até exibicionismo espiritual, na medida em que, em um determinado contexto, as pessoas estejam buscando a espiritualidade. O exibicionismo pode ser até de alguém achar que ele é mais espiritual do que os demais. Mas não é só isso, ele era narcisista. E a Bíblia diz que Saul realmente era alguém que fazia jus a ser narcisista, quem sabe. Humanamente falando, ele era o homem mais belo de todo Israel, ele era o homem mais alto, mais forte. E Saul começa a olhar para si, e ele começa a ver que ele tem atributos suficientes para ele próprio se justificar no poder. Mas não era só isso, Saul também era egoísta. Entre o povo todo de Israel e ele optava por quem? Por ele. Eu, nesse final de ano, eu tive uma experiência fantástica, que eu não esperava, me pegou de surpresa. Eu comprei o presente de Natal para o Leonardo, lá por volta de outubro, surgiu um celularzinho em promoção, eu comprei para o Léo. E eu disse para ele, eu estou comprando, esse aqui é o teu presente de Natal, tu está entendendo? Tu não vai ganhar presente de Natal esse ano, é o teu celular. Tá, pai, tudo bem, meu celular, tu não vai ganhar presente. Tá. E aí ele ganhou um celular. E o Gustavo não ganhou presente nenhum. Chegou no Natal, nós fomos fazer as compras, disse, nós vamos lá comprar o presente do teu irmão. E aí nós compramos o presente para o irmão dele. E ele disse, pai, vamos comprar esse aqui. E tinha um boneco ali, que é um boneco muito famoso, ele disse, pai, vamos dar esse presente aqui para o Gu. Eu disse, tá, vamos lá. E o Gustavo, então, para compensar, ganharia 2 presentinhos de Natal. E nós chegou a noite de Natal, e nós fomos dar os 2 presentes para o Gustavo. E o Léo já havia ganho e não iria ganhar nada. E para mim, eu confesso para vocês, eu não resisti e fui às lágrimas. Quando o Gustavo, com 3 anos de idade, ele chegou e disse, pai, sabe, nem está começando a falar, ele disse, pai, eu não posso ganhar 2 presentes, pai. Esse é do Mano. Esse é do Mano. Só um presente para mim e um para o Mano. O egoísta é aquela pessoa que ele se coloca acima de tudo e de todos. O egoísta é aquela pessoa que diz, eu não preciso de Deus na minha vida.
A vida para o egoísta é como se fosse um espelho, no qual ele pode se olhar e se contemplar. E confirmar ali o quanto eu sou bom. Lá em Isaías 14, 13, nos diz o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o verdadeiro conceito. Aqui está a origem daquele que instituiu o egoísmo na face da terra. Lúcifer, ele estava tão apaixonado por si próprio, que ele não conseguia ter lugar para ninguém mais na sua vida. E ele ali então começa a rebelião que todos nós sabemos que aconteceu para com Deus. Através daquele rei, Lúcifer consegue implantar na humanidade, no poder dado ao ser humano, a forma de poder que ele próprio imaginava. A própria forma que ele havia elaborado. Lúcifer ali consegue estabelecer o seu plano para a raça humana. Um plano no qual não existe lugar para Deus, e Deus não precisa estar diante da nossa vida. Você já, quem sabe, vive um dia que você não precisa chegar de noite e agradecer a Deus porque Deus cuidou de ti. Quando tu faz algo que tu é bem sucedido, quem sabe tu não precisa mais chegar e dizer para Deus: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu isso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez aquilo. E nós, de repente, não precisamos mais orar para sair de casa, não precisamos orar para as coisas, nós não precisamos mais ficar em comunhão com Deus, porque afinal de contas, nós próprios damos conta de tudo. E aí, nós vivemos uma vida igual aos povos pagãos, nós nos tornamos iguais a eles. A questão toda é que Deus, naquele momento, resolveu romper com o pecado. Ele resolveu chegar para Saul e dizer: Saul, a partir de agora, tu não és mais o rei legítimo. Tu deves, Saul, agora entregar o teu reinado, porque tu não faz mais jus de ser o governante do meu povo. Saul deveria, naquele momento, entregar o reinado. Mas Saul, ao contrário disso, ele começa a se tornar ainda mais arrogante. Muitas vezes Deus diz não para mim e para ti. E como é que nós vamos reagir diante de um não de Deus? Tu vais cada vez te afastar mais de Deus? Esta é a forma que você acha que você vai resolver os seus problemas? As dificuldades que vierem na nossa vida, nós vamos simplesmente culpar a Deus por aquilo que está acontecendo? Essa é a maneira egoísta de viver. Esta é a maneira de usar de arrogância para com Deus. O próximo passo vai ser a raiva. Porque a raiva é aquele sentimento que realmente Satanás se agrada muitíssimo. E a raiva acaba separando completamente a pessoa de Deus, porque Deus é amor. Deus não conhece esse sentimento de raiva. E o próximo passo foi a depressão que se abateu sobre aquele homem. E certamente ela vai se abater sobre cada uma das pessoas que não reconhecerem que nas suas vidas Deus é que faz a diferença. Nós sabemos que, lamentavelmente, Saul ele vem a sucumbir de acordo com a profecia que Deus havia feito. Lá em Isaías 5:20, Isaías 5:20, está dito em nossas Bíblias: ai dos que chamam ao bem mal, ou melhor, ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que fazem isso. Está aqui um alerta veemente dado por Deus. Hoje, nos filmes que nós podemos ver aí, que impactam, né, a nossa sociedade,
nós podemos ver que houve uma inversão total de valores. De tal forma que, quando tu pensa que aquela pessoa é o mocinho, e ser mocinho, quando eu era guri, significava o quê? Tu torcer para que aquele personagem se dê bem no final. Tu torce por ele. Pois houve uma inversão de valores, de tal forma que hoje, quando as crianças vão brincar, na minha época, a gente brigava para ser polícia. Vamos brincar de polícia e bandido. Eu sou polícia, não, eu que sou polícia. Hoje as crianças, legal é ser bandido. Legal é ser bandido, e assim os filmes sugerem, assim os desenhos animados também fazem. Houve uma completa inversão de valores na nossa sociedade, que passou a chamar o mal bem, e o mal começou a ser o que dita a nossa vida, o que dita os nossos passos. Sabem, eu sou muito agradecido por existir uma escola adventista. Eu sou muito agradecido porque existe uma igreja adventista, que no século 21 prega o criacionismo, que no século 21 prega para todo esse mundo, que Deus criou o mundo. Eu me lembro uma vez, quando eu estava no curso pré-vestibular, e o professor então, lá naquela aula, no curso pré-vestibular Mauá, estavam ali muitos alunos, e o professor pergunta, quem aqui é criacionista? E eu levantei a mão. Só que quando eu levanto a mão, eu percebo que numa sala de 200 alunos, apenas eu estava com a mão levantada. Imaginem para uma criança, um adolescente de 15 anos de idade, passar por essa situação. Eu comecei a ficar vermelho, amarelo, de todas as cores possíveis, de muita vergonha naquele momento, mas mantive a minha mão levantada. Feliz da vida, porque eu acreditava e acredito que Deus foi o criador da raça humana e que nada passa nesse mundo sem que tenha a mão de Deus e o cuidado dele constante. Mas, lamentavelmente, o mundo foi por outro caminho. Lamentavelmente, nós vamos ver que Nietzsche acabou dizendo o quê? O que disse? Deus está morto. Mas considerando o grau que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Deus está morto. Deus não vai subsistir ao poder do conhecimento que o ser humano possui agora. Depois de Darwin também, quem é que vai dizer que no nosso mundo hoje existe espaço para Deus? Nos bancos acadêmicos, nos bancos escolares dizem o quê? Que Darwin matou Deus. Nietzsche apenas declarou. Mas o fato é que o próximo passo, a próxima página da história da espécie humana vai nos dizer que esse afastamento, esse distanciamento entre Deus e os homens, porque os homens assim o quiseram, vai levar o ser humano para uma das maiores maldades que ocorreram em toda a sua história, que foi a Segunda Guerra Mundial, protagonizada pelos nazistas. Algo sem precedentes. E ali está dito que o cristianismo é uma invenção de cérebros doentes. Uma invenção de cérebros doentes. E nós vimos então o que acontece na Segunda Guerra Mundial, baseado nas ideias de Nietzsche e de outros aí formadores de opinião. O ano passado, pouco depois do ataque à redação do jornal Charlie Hebdo na França, eu tive a oportunidade de estar lá na França. E em alguns diálogos que eu travei, foi-me dito o seguinte: o povo francês é um povo que forma a opinião das pessoas. Foi assim na Revolução Francesa. E será também na forma francesa de enxergar a religião. E hoje, para o homem francês, não basta ser ateu, é preciso blasfemar. E era exatamente isso que era feito naquele jornal, blasfêmia. E nós defendemos veementemente a liberdade de expressão.
Deus é um Deus da liberdade. Nós acreditamos que Deus, inclusive, nos dá o direito de dizermos que nós não queremos Ele na nossa vida. Ele nos dá esse direito. No entanto, quando nós resolvemos agir pautados pelo nosso próprio poder, pela nossa própria força, nós acabamos, então, tendo momentos nos quais nós vamos agir pautados pelo quê? Por nós mesmos, e o nosso limite vai ser aquilo que nós vamos buscar, aquilo que nós vamos estabelecer. Je suis Charlie quer dizer o quê? Eu apoio a blasfêmia. Eu também acho que nós podemos aqui traduzir como eu apoio a liberdade de expressão. Mas, lamentavelmente, nós vamos ver que hoje, em tempos modernos, o ser humano, diuturnamente, diz para Deus que Ele não quer que Ele ocupe o espaço reservado a Ele na sua vida. Eu lembro, há um tempo atrás, no Fantástico, quando o repórter entrevistava uma pessoa e a pessoa disse graças a Deus. E no meio da entrevista, ele para e diz para a pessoa, graças a Deus não, graças a você e a sua força. Isso é o que o mundo quer dizer para cada um de nós. E nós agora nos colocamos na contramão do mundo. E o mundo diz o quê? Que Deus foi um ditador, que Deus não dialogava com a espécie humana. No entanto, nós vamos ver que a forma de Deus agir é a forma do amor. E que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Por isso, o sucessor do rei Saul foi alguém que nem o pai dele acreditava naquele rapaz. Abram suas Bíblias em 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé, o pai de Davi: acabaram-se os moços? E disse então Jessé para Samuel: ainda falta o menor. Isso aqui quer dizer o quê? Que nem o pai de Davi acreditava nele. É ou não é verdade? Nem o pai de Davi acreditava nele. Porque ele havia mostrado ali para aquele profeta de Deus, que havia dito para aquele homem, que o próximo sucessor de Israel sairia daquela linhagem, sairia daquela família. Ele então apresenta diante do profeta todos os seus filhos, menos Davi. E se não fosse Samuel perguntar, quem sabe Samuel sairia daquela casa, e o pai não teria chamado Davi, que estava, como diz nossas Bíblias, lá no campo, apacentando as ovelhas. Em algumas vezes na minha vida, eu me senti sem valor. E o limite, ele está logo ali. Certa vez, eu trabalhava num determinado órgão público, e eu era estagiário lá nesse órgão. E uma coisa que me deixava profundamente triste, era o fato de que alguém ligava para lá. E esse setor, eu dava informação dos processos. E quando eu passava a informação que essa pessoa queria assistir, simplesmente a pessoa desligava o telefone e me deixava falando os próximos passos. Nem muito obrigado, nem nada, nem tá bom, não, nada. Simplesmente desligava o telefone. E aquilo em mim foi algo que eu utilizei como combustível. Foi algo que eu utilizei para dizer, olha, um dia eu ainda vou ser respeitado. E quem sabe quando eu estudava 14 horas por dia para passar num concurso público, eu lembrava daquela pessoa e eu voltava a estudar. Não, eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Essa pessoa vai ter que me ver por lá ainda. E aquilo então foi algo que me deu condições de estar vencendo os desafios. Mas Deus, Ele acreditava em Davi. Deus acredita em ti.
Você pode às vezes achar que você não tem condições, você pode achar que de repente, quem sabe, as coisas estão muito difíceis para ti, mas Deus está olhando para ti desde agora, e Ele sabe que tu tem condições, mesmo que muitas vezes nem nós próprios acreditemos em nós mesmos. Davi estabeleceu uma relação de confiança em Deus. E Deus, em determinado momento, Ele pega e diz: olha, não se impressionem por Saul. Deus diz assim: não se impressionem com Saul. Vocês estão vendo lá um cara alto, um cara forte, mas ele não é mais o meu ungido. Ele não é mais o meu escolhido, ele não vai mais ser o rei de vocês. Agora o rei de vocês vai ser outro. E aí então, nós sabemos que Davi também, ele se preparou para a oportunidade. Em primeiro lugar, o que é estabelecendo a confiança em Deus? Mas em segundo lugar, uma coisa que sempre me chama a atenção é o fato de que, por que Davi estava com aquela funda naquele momento? Vocês pensem naquele Davi lá no campo, o que ele fazia lá também? Ele treinava. Ele treinava e treinava muito. Mas o que definiu tudo, ele poderia ter errado aquela pedrada, né, no gigante Golias, poderia ter errado, mas ele sabia que Deus estava o capacitando. Ele sabia que Deus faria a diferença em sua vida. E Davi então acreditou nisso, e nós sabemos que Deus honrou Davi. A maneira de Deus agir, ela é fantástica. Porque também Davi, ele muitas vezes, ele teve a oportunidade de matar a Saul. Mas Deus o quê? Deus não age pautado pelo mal. Simplesmente porque Deus não conhece o mal. Entre as maneiras de Deus agir, não se encontra o mal. Quem é do bem deve o quê? Agir pautado pelo bem. Muitas vezes nós em nossas vidas acabamos desistindo de ser bons. É porque alguém não te cumprimentou que tu vai deixar de cumprimentar as pessoas? É porque alguém foi grosso contigo que tu vai ser grosso com a próxima pessoa que chegar na tua frente? É porque alguém te tratou mal que tu vai tratar mal a próxima pessoa? Alguém te fez algo de ruim e tu vai retribuir isso depois? Essa não é a forma como Deus age. Deus age sempre pautado pelo amor, porque Deus não conhece outra forma de agir. E se tu tentares agir pautado pelo mal, tu não é desse meio. O mal é para quem é do mal. E se tu não é de lá, tu não vai ter como te dar bem. Eu tive inúmeros exemplos de pessoas que eu acabei conhecendo, porque foram se pautar pelo mal. Todos fazem, mas se tu fizer, tu não é dali. Certa vez, uma pessoa tomou uma carona, era um jovem, que frequentava os bancos de uma igreja. E o pai dele disse para ele: filho, essas amizades aí não estão boas para ti, filho. E esse pai me disse isso. Quantas vezes eu avisei meu filho que essas amizades não eram para ele. E aquele rapaz, ele toma uma carona com aqueles amigos. Só que aqueles amigos tinham acabado de assaltar uma farmácia. E ele então vai preso. E como ele vai explicar por que ele estava naquele automóvel? Davi, infelizmente, também teve um momento de queda, e um momento forte de queda. Davi talvez tenha caído mais do que Saul, nesse aspecto, nos engodos de Satanás. Talvez Davi tenha ido mais fundo nesse poço. Porque Davi, além de estar também no lugar errado, na hora errada, ele deveria estar lá com o seu povo, lá com o seu exército. Ele estava no lugar errado.
ele começa a ter uma ascendência no mal. E a coisa mais fácil que tem é tu fazer carreira no mal. Essa firma está sempre aberta para novos integrantes. E Davi ali começa o que? Comete primeiro a cobiça. Depois comete o adultério. Depois comete a conspiração. Quem é do bem não pode se envolver com o mal, porque não vai se dar bem nunca. Não adianta. Se outras pessoas do mundo cometem adultério e vivem, parece aparentemente bem, para ti isso não vai dar certo. Tu nem conjectura. Te coloca nas mãos de Deus. E o final foi que ele acabar cometendo não apenas um pecado, como também um grande crime, que é o assassinato, e assassinato em circunstâncias tão deploráveis que todos nós conhecemos. Ele acaba assassinando, então, um dos seus principais generais e amigos. Para o quê? Para ficar com a esposa dele. E assim, por incrível que pareça, num primeiro momento, ele acaba até sendo bem visto pelo povo. Olha, o rei Davi, ele acolheu uma viúva. Que cara bom esse nosso rei, que sujeito piedoso, né? Mas aquilo tudo para Davi estava corroendo Davi. Estava corroendo Davi. O mal é para quem é do mal. E lá em Salmos 32, 2 e 3, está uma narrativa de algo que para nós faz toda a diferença. Porque lá está dito o que é por Davi: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em quem não há hipocrisia. Davi, ele se sentia um hipócrita. Davi, ele era um hipócrita, porque ele aparentava ser uma coisa que na verdade ele não era. E agora Davi tinha um problema, porque ele precisava se relacionar com Deus. Ele precisava se reconciliar com o seu Criador. E ele diz que aquilo, os pecados dele, estavam o quê? Definhando o seu corpo, de tanto ele gemer. Mas nós sabemos que Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque Davi, ele sofreu como ninguém mais. Nós vamos ver que a história de Davi é uma história pautada por muito sofrimento. Mas o mérito de Davi era o fato de que ele se arrependia de tal forma que o verdadeiro e real arrependimento ocorre quando, se pudéssemos voltar ao passado 1000 vezes, em todas essas 1000 oportunidades, nós agiríamos de outra forma. E nós não cometeríamos mais aquele mesmo erro. Esse é o verdadeiro e real arrependimento. Davi acabou tendo o reflexo daquelas circunstâncias da sua vida. Ele acaba tendo, infelizmente, os seus filhos envolvidos em situações absurdas, porque Davi teve essa falha de caráter, teve essa falha no seu relacionamento com Deus. Acaba que Amon, seu filho, comete incesto com uma outra filha de Davi e acaba sendo morto por um outro irmão. Sabem, Davi, ele foi forte, foi vigoroso, e ele venceu, porque Cristo dependia da linhagem de Davi, porque isso estava profetizado. Nós sabemos que Deus aceitou verdadeiramente Davi, e Cristo acabou tendo em Davi alguém que ele chamou de um homem segundo o meu coração. Que essa imagem de Cristo possa estar em nossa mente e sabermos que Cristo é um Deus maravilhoso, que Cristo é misericordioso, que Cristo nos ama e que Ele nos aceita da maneira como nós somos, e que o poder de Deus não possui limites, e o poder de Deus ele é voltado 100% para o bem daqueles que o amam e fazem a sua vontade.
Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair, que me abraça em seu peito e me faz sentir tão bem. Amém. Obrigado, Senhor, pelos teus planos. Obrigado, Senhor, porque o teu poder é maravilhoso e ele é totalmente voltado para os teus filhos. Obrigado por sabermos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor conduz o teu rebanho em segurança, que as tuas ovelhas estão permanentemente cuidadas por ti. Que nós, Senhor, nas nossas vidas, possamos ter em Davi um exemplo para nós todos. Que mesmo que nós venhamos a cair, que o Senhor nos levante. Que nós venhamos a errar, mas que o Senhor nos perdoe. Que o teu poder, que o sangue de Jesus Cristo possa fazer toda a diferença em nossas vidas. Que nós, Senhor, tenhamos, ao invés de uma postura egoísta, exibicionista, mas que nós tenhamos uma postura de humildade, assim como Jesus Cristo assim teve. Agora, Senhor Deus, nos ajude a fazermos a diferença nesse mundo que repete que não quer mais saber de Ti em suas vidas. Nos dá força, Senhor, para podermos proclamar a esse mundo que Jesus Cristo revolucionou as nossas vidas e que nós novas criaturas somos e que nós aguardamos esse Criador, esse Redentor, que muito em breve voltará a este mundo. Mantenha-nos, Senhor Deus, sempre ao Teu lado, e é o que nós te rogamos em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amém.